A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui nessa aula chamada Doutrina da Igreja, Eclesiologia, o estudo que estuda a Igreja. Hoje nós vamos aprender sobre a importância da Igreja fundamentada na pedra que é Jesus. Uma particularidade aqui que eu quero deixar para os irmãos antes de a gente entrar no estudo é que Pedro não é a pedra da Igreja e nem o Papa, o primeiro Papa. Isso é invenção, porque a igreja é fundamentada em Jesus Cristo, ou seja, ele é a pedra. Após Pedro entrar como um fragmento ali no grego original, no koiné, na verdade eu te falo que você é Petros, e nesta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo, eu sou a pedra, mas você é um fragmento dessa pedra. Então temos vários fragmentos no primeiro século da igreja, após Jesus ascender os céus e mandar o Espírito Santo, Pedro, Tiago e João foi um dos três cabeças que deu continuidade ao trabalho de Jesus, ou seja, não foi somente Pedro. Depois teve Paulo e assim sucedeu até os outros discípulos que viraram apóstolos, continua a igreja e outras pessoas entrou como líder, mestre, pregador, entrou para poder continuar. Até hoje nós temos líderes importantíssimos para a nossa nação, mestres em teologia, doutores, que ajudam e complementam a nossa fé, nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos, e a porta da igreja continua aberta não por causa desses homens, mas por causa de Jesus, que é o fundamento, que é a pedra angular, que Pedro diz ali também em uma das cartas dele. Vale a pena salientar isso, por quê? Porque a Igreja Católica tem fazido muito isso, a Igreja Apostólica Romana, desde a época de Martim Lutero, e inclusive eu estou devendo um vídeo a vocês sobre Martim Lutero, e eu vou gravar, um grande reformador. Se não fosse ele, nós estaria agarrado hoje, talvez não, mas foi um dos pilares de combater as 95 teses, ali que ele pregou no castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, contrariando a igreja que estava ensinando errado, e somente eles tinham acesso à palavra, os papas da época, os bispos e também os padres não tinham acesso ao povo, o povo não tinha acesso à palavra. E foi a partir de Martim Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, estava no latim, e aí foi chegando o conhecimento bíblico para todos, e todos reconheceram que realmente a Igreja Católica estava roubando a fé, roubando através de indulgências e muitos ensinamentos falsos, errados. Também não só a Igreja Católica, mas outras igrejas se formou e tem usurpado o povo, pastores, mas isso aí não é para a aula de hoje. Eu só quero aqui introduzir isso, que foi ensinado muita coisa errada, mas glorificado seja o nome do Senhor, que Deus levantou líderes até hoje. Tem pessoas que usam o evangelho de maneira errada, mas tem muitas pessoas também que usam e pregam e ensinam de maneira correta. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O significado de eclesia é assembleia, chamados para fora, que vem do grego eclésio, eclésia, que é o estudo da gente hoje, eclesiologia. O estudo ou tratado da igreja. Primeiro tópico, igreja, origem da igreja. A igreja foi planejada por Deus Pai, fundada por Cristo e edificada pelo Espírito Santo. Em Mateus 16:18, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Ela nasceu no dia de Pentecoste, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes. Segundo tópico, a natureza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, noiva de Cristo, Efésios 5:25, 27, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16, família de Deus, Efésios 2:19. A igreja é espiritual e visível, igreja invisível, primeiro ponto, composta por todos os verdadeiros crentes em Cristo. Igreja visível, comunidades locais organizadas para adoração e serviço. Terceiro
pilar, tópico, propósitos da igreja. A igreja existe para adorar a Deus, João 4, 23 e 24, edificar os crentes, Efésios 4, do 11 ao 13. Vale salientar que esse texto que Deus chamou ministérios, tem ministérios, esses ministérios, pastores, profetas, mestres, evangelistas e pastores, esses 5 ministérios que vai falar em Efésios 4, de 11 ao 12, vai ser pessoas que vão ter capacidade de ensinar o povo, de orientar o povo a ir ao caminho, e através disso, né, Jesus era um grande professor, e através de Jesus os discípulos viraram apóstolos. Então esse é o objetivo. Líderes se levantar, porque sentaram e aprenderam, porque o verdadeiro discípulo ele senta, aprende, conhece as escrituras, e depois ele, se ele tiver o dom de ensinar, ele vai ensinar. Se ele tiver o dom de pregar, ele vai pregar. Esse é o nosso papel, né? Hoje eu exerço o papel de liderança, exerço o papel de professor, porque eu sentei, aprendi e Deus me capacitou para isso, né? É o mais importante de tudo isso. Evangelizar o mundo, Mateus 28, 19 ao 20, e servir ao próximo, Gálatas 6, 10. Quarto pilar aqui, quarto tópico, governo da igreja. Episcopal, liderança por bispos. Presbiteriana, governo por presbíteros ou anciões. Esse episcopal aqui é a liderança da igreja católica, né? Congregacional, cada igreja local é autônoma, é essa que a gente está agregada, né? Que, não sei, tem muitas pessoas aqui acompanhando, Deus Amor, Assembleia, Batista, essas são praticamente iguais, né? Cada igreja local é autônoma, que é chamada nossa congregacional, né? E tópico 5, ordenanças da igreja. Cristo instituiu 2 ordenanças principais. Primeiro, o batismo, porque crer, né? A salvação está em crer, somente isso. Depois, né? O primeiro tópico aqui do 5 é o que? Símbolo da noiva, da nova vida em Cristo, batismo. É o testemunho público, né? A gente vai batizar nas águas, a gente vai testemunhar ao público que nós estamos se tornando uma nova criatura. E a segunda, depois, esse indivíduo que se entregou ao Senhor, aceitando Jesus, confessando com a sua boca, logo após ele vai batizar nas águas, que é necessário fazer isso, né? Marcos 16, 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo faz parte desse fundamento da igreja, que é batizar nas águas. O papel da liderança e da igreja é batizar essa pessoa que aceitou Jesus, né? Dar o discipulado, não sei como que funciona, cada igreja tem os seus tempos, seus usos e costumes, tem sua maneira de trabalhar com a nova alma, né, que se converteu ou está voltando, né, e ele vai batizar, testemunho público, e depois ele vai ser incorporado e colocado dentro do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia do Senhor, que hoje nós ministramos a cada mês como uma manutenção espiritual para nossas vidas. E a Bíblia também, o que eu quero dizer para os irmãos, que o batismo nas águas tem um rebatismo também, lá no capítulo de número 19 de Atos vai falar que os discípulos só conheciam o batismo de João Batista, né? Ou seja, eles foram batizados novamente no nome de Jesus, né? E depois, imposando as mãos sobre ele, Paulo botou, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, houve outro batismo, né? Então, existe o rebatismo dentro da Bíblia. Só não é permitido o batismo de criança, que criança não tem pecado. Essas práticas de batismo de criança vêm da presbiteriana, que eles batizam criança, e da igreja católica, mas biblicamente é errado. Missão da igreja. Antes de eu entrar nesse ponto, a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos, que é com autorização do pai e da mãe para poder batizar. A pessoa, chegando ao ponto de uma idade que a pessoa sabe, aquele adolescente ou jovem sabe, do certo ou errado. Então, vai de cada igreja, tem os seus métodos de trabalhar, e vai da pessoa que está, né, querendo batizar para poder ser incorporada
no corpo de Cristo. E vale a pena salientar também, irmãos, eu estou aqui não por causa de religião, por causa de congregação ou de placa de igreja, que não existia isso. Hoje nós temos esses padrões feitos pelo homem, mas na maioria das vezes é igual o batismo com o Espírito Santo, né? Ah, tem que batizar nas águas para depois receber o batismo. Não. Muitas das vezes, muita gente, igual na casa de Cornélio, foi recebido o Espírito Santo primeiro, depois foi batizado nas águas. Então não existe um padrão. O povo hoje, né, desde décadas passadas que colocou isso, mas é igual também a Santa Ceia. Tem muita gente que quando é inserido, quando crê no Senhor Jesus, na minha percepção, quando a gente crê, a gente já é englobado, colocado dentro do corpo de Cristo. Então, como faz parte da salvação, não que isso interfere o batismo nas águas, que a salvação é somente por crer. Efésios capítulo de número 2, verso número 7, só crer. Mas para ser inserido, hoje as igrejas praticamente obrigam, né, a pessoa, né, acho que por medo, né, de batizar nas águas para poder depois participar. Mas tem muitas coisas que o homem colocou, que é doutrina de homens, né? Doutrinas de homens, colocado por homens. Mas a igreja que você está respeita a sua liderança, as maneiras de agir, porque também se você for contra a sua liderança, as ordenanças que ali tem, os padrões que ali é colocado, você está em desobediência e rebelião, então é melhor obedecer do que sacrificar. Mas é importante você ler a Bíblia e conhecer a palavra por causa disso, para poder não ser enganado. Tem muitas igrejas, infelizmente, liderança enganando as suas ovelhas aí. Amém? Mas também tem muitas lideranças preocupadas com suas ovelhas e tentando ensinar o mais certo possível, né? Sexta, missão da igreja: proclamar o evangelho, Marcos 16:15, fazer discípulos, Mateus 28, 19 ao 20, ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, do 13 ao 16, e promover comunhão e amor entre os irmãos, Atos 2, 42, que João falou isso muito nas suas epístolas, sobre o amor fraternal. Tá faltando ação social na igreja, cuidar das órfãs, dos viúvos, dos estrangeiros e ter amor, que é o segundo mandamento do Senhor Jesus para nós, amar o próximo como a nós mesmos. Está faltando muito. Hoje nós temos visto a igreja trabalhar como juiz, não com amor, com a piedade, com a compaixão, né? E o resumo de tudo isso é o quê? O significado de tudo isso daqui que a gente estudou, que a natureza da igreja é corpo, noiva e templo do Espírito Santo. A missão: adorar, evangelizar, servir e discipular, e ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Está dentro dessas ordenanças, dentro do fundamento chamado igreja. Amém, queridos? E no capítulo de número 12, 1 Coríntios 12, vai dizer assim, a partir do verso 8 aqui, os dons que a igreja recebeu, né? Nem todo mundo vai ter esses dons, mas é bom, o Paulo diz para buscar os melhores dons, inclusive de profetizar. Então tem que ter chamada para isso, mas você que quer e deseja, Paulo disse para Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Então, o primeiro dom que Deus fornece à igreja para os seus ministros é a palavra da sabedoria. 2, a palavra da ciência. 3, a fé. 4, o dom de curar. 5, operação de maravilha. 6, profecia. 7, discernir espírito. 8, variedade de línguas. E 9, interpretação de línguas. Esses são os 9 dons oferecidos à igreja. Mas, se a gente for aprofundar, tem os dons do serviço. Tem muitos mais dons aqui, fora de 1 Coríntios 12, em outros textos, que eu consegui contabilizar mais ou menos uns 20 dons que Paulo citou aqui. Alguns dons ele tinha, mas ele não citou no 1 Coríntios 12, mas ele sempre frisou que o dom de profetizar tem que ser buscado com mais frequência e com mais objetividade. Então a gente somos corpos, a gente pertence a esse corpo, né? Que o cabeça é Jesus e os membros somos nós. Então a igreja é necessária para quê? Para isso aqui, irmãos, para adorar a Deus, para evangelizar, para servir
e para discipular. E eu quero deixar frisado aqui, ó, quem prestou atenção, igreja, o significado de igreja, eclesiologia, eclesia significa chamados para fora. A igreja do lado de dentro é uma manutenção, assim como um eletrodoméstico precisa de uma manutenção para ele continuar dando 100% do refrigeramento, de qualquer tipo de coisa, de o funcionamento estar corretamente, é a manutenção. Então a gente vai para a igreja, quando a gente está triste, a gente vai se alegrar. Quando o irmão está querendo suicidar, tirar a vida, então a gente vai servir de consolo para o irmão. Deus vai usar nós de alguma maneira para levar o livramento, uma revelação, entendeu? Paulo diz que quando a gente se ajunta, um tem salmos, outros tem testemunho, outros tem palavra, outro tem, entendeu? Qualquer tipo de coisa ali que o Senhor ordenar com o Espírito Santo está aqui do nosso lado, junto com a igreja. E a igreja só tem poder por causa do Espírito Santo de Deus, fundamentada em Cristo, mas edificada pelo Espírito Santo. Então toda a obra realizada até hoje, de Atos 2 até hoje, o Espírito Santo contribuiu para que tudo isso acontecesse. Mas a pedra é Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus te dê graça para ainda mais estudar. E deixa aquele likezão, compartilha e se inscreva aí no canal. E ainda mais eu quero agradecer pela sua vida aqui, pela sua confiança. Deus abençoe.